Certo, pessoas? Então vem cá de novo. Vem aqui comigo novamente. Pessoas, é o seguinte. O probleminha anterior aqui nessa aulinha foi tranquilo, né? E ainda o professor resolveu na velocidade da luz. Nossa, tranquilo. Se todas as aulas fossem assim, né? Meus queridos, vem cá então. Se a resposta tivesse dado um exemplo, né? 2,5 CP é 2 comprimidos e metade de outro, confere? Se a resposta tivesse sido que nós tivéssemos administrar no paciente 1,5 CP, um comprimido, metade de outro. Se nós tivéssemos que administrar no paciente 0,5 comprimidos, metade de um comprimido. Só aqui recordando a questão dos números decimais, que são aqueles números que têm vírgulas, tá certo, pessoas? Então, assim, se tivesse respondido 3,5 comprimidos, 3 comprimido, vírgula 5, né? Se fosse 0,5, que aí de cá não tem nada, então seria 3 comprimidos e a metade de um comprimido, não é verdade? Ok, isso é para relembrar fração. Fração. Lembra que nós tivemos até fração um tempo atrás? Então, fração, número decimal, tá certo? É isso que nós estamos vendo agora, colocando na prática da enfermagem os números decimais, as frações. Vamos dar uma recordadinha? Vem comigo aqui então, copiem este probleminha aqui e vamos resolver juntos. Fechou? Vem comigo. Ok, então, pessoinhas, olha lá, isso que eu estava falando aqui para vocês. Vem aqui, minha lousa, ajeita aqui. Então, se a resposta for essa daqui, simples. Um comprimido e meio, um comprimido inteiro e a metade de outro, não é verdade? Porque isso aqui é meio comprimido. Se nós vermos isso em algum lugar, esta representação em farmacologia é meio comprimido, a metade de um comprimido. Eu já até fiz aqui um probleminha uma vez, mostrando que tudo que você divide por 2, você está cortando no meio. Cortou no meio, fica duas partes. Então, dividindo 1 por 2, né? Toda divisão por 2 é cortar no meio. Quando nós falamos em dividir no meio, é dividir por 2, em duas partes. Olha lá. Pergunta, 1 dá para dividir por 2? Não, não dá, professor, impossível. Pois é. Então, nós colocamos uma vírgula aqui e um zero ali. A vírgula não começa sozinha, nós já vimos isso outro dia, então ganha um zero aqui também. Resolvemos essa primeira parte, ficou 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2, ou 2 vezes 5. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 5 vezes 2, 10. Ou 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Olha a resposta. Olha aqui. Então, 0,5 é meio comprimido. Lógico que aí 1 com 1,5 comprimidos é um comprimido inteiro e metade de outro comprimido, tá bom? Então, se o médico falar assim, por favor, faça 1,5 comprimido naquele paciente, nada mais é do que um comprimido inteiro e metade de outro. Ou nós podemos fazer assim, olha lá, pessoas. Um comprimido e meio. Isso aqui na fração nós lemos 1,5 e ele pode aparecer assim também. Essas duas formas aqui pode aparecer dependendo da formatação da prova que você for fazer um probleminha. Então, lembra, isso aqui é uma fração e o de baixo é o denominador, o de cima o numerador. O de baixo é o denominador, começa com a letra D, então ele divide o
número, ele divide, o comprimido, ele divide alguma coisa. Então, aqui é 1 dividido por 2. E 1 dividido por 2 é meio comprimido. Acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Ok, pessoas? Então, se ele pedir 1/2 ou 1/2, né? Ele pode falar ou ele pode falar assim como nós vimos. Tudo isso é metade de um comprimido. Estou dividindo um comprimido em duas partes, dou essa metade, ou assim. Certo? Ok, pessoas? Está dando para entender tranquilinho? Isso aqui são só algumas maneiras que pode apresentar ou aparecer os probleminhas ou situações aí ao longo da nossa carreira profissional. 0,5 comprimido é metade de comprimido. 1/2 é a metade, ou meio, se você quiser ler, é a metade de um comprimido, ok? É catar um comprimidozinho que tem esse sulco aqui no meio e eu der para o paciente, administrar no paciente só essa partezinha. Lembra que nós vimos lá na época do cálculo, quando nós tivemos aula de cálculo, aprendendo sobre frações, ok, pessoas? Vai ter vídeo sobre frações aí, se alguém quiser recordar, fiquem tranquilos, ok, pessoas? Isso aqui é só mesmo para darmos uma recordadinha. Professor, e se fosse assim, olha, 1 comprimido e meio, aqui é meio comprimido, aqui é 1 comprimido e meio, não é verdade? Nossa, então essa fração ali, ela fica assim, ó, 1 comprimido e meio. E aí fica uma fraçãozinha com número misto. Alguém lembra? Nós tivemos essas aulas, né? 1 inteiro e meio. Isso aqui é 1/2, é um comprimido partido no meio. Meio comprimido, meio comprimido, meio comprimido. É eu pegar um comprimido, dividir no meio e dar para o paciente. Isto é meio. 1 comprimido e meio, né? 1,5 é assim, ó. 1 comprimido inteiro, olha ele aqui, ó. E 0,5, né? Porque eu não posso fazer isso. Perdão, aqui eu não posso fazer isso aqui, ó. Existe isso? Falei que nada começa com vírgula, então ganharia um zerozinho aqui. Por isso que nesse caso é 1 comprimido e metade do outro, 1 comprimido e meio, meio comprimido, 1 comprimido, meio, ok, pessoas? Tranquilinho? Deu para recordar mais ou menos por enquanto? Ok, vem cá comigo, vamos então resolver este probleminha. Esse probleminha aí, pessoas, ele diz assim, ó, a prescrição médica é de 50 miligramas de Capotem para a senhora... Eita, não é esse não, professor, esse já foi, é esse aqui, ó. Na farmácia temos comprimido de Diabinese, é um comprimido, pessoas, para diabéticos, tá bom? Sulcado, sulco é quando o paciente está, quando o comprimido está cortado no meio. Então aqui, olha, na farmácia temos comprimido de Diabinese sulcado 50 miligramas por comprimido. O médico pediu para administrar um quarto deste medicamento. O médico já chegou para você e falou, olha, para você fazer 1/4 desse medicamento no paciente. Bom, vamos então aqui, olha, fazer uma mágica na nossa lousa. 1, 2, 3, bingo! Ó, que beleza, se fosse assim na sala de aula, né, apagarmos a nossa lousa sempre assim, nessa velocidade da luz. Pessoas, então vem cá, eu vou copiar aqui as alternativas, tá bom? Vou colocar desse lado aqui, ó, alternativa A, 12,5, alternativa B, 25, tá bom? Miligramas, e a letra C é 37,5 miligramas, a D de dado 50 miligramas e a E
Opa, 75,5 miligramas. Qual dessas alternativas, então, para o nosso problema? Deixei ele aqui bonitinho. E aí nós olhamos lá de novo. Olha lá no seu probleminha que você acabou de copiar, né? O comprimido de Abnese. Veja só, pessoas, nesse caso aqui, a apresentação da farmácia veio primeiro. Olha só como é que aparece por aí às vezes, né? Nós estamos acostumados só com a prescrição na frente? Não. Às vezes, eles fazem de tudo para que nós possamos cair em pegadinha, né? Os processos seletivos, os avaliadores. Então ali a prescrição médica veio na frente. Ok, prescrição médica. Então vamos na frente. Vamos na frente. Olha lá. Olha lá. E a prescrição médica, estou anotando aqui as informações do problema. A apresentação da farmácia é mais ou menos essa daqui. Não é verdade? Certo? E o médico pediu para administrar. Olha só como está a apresentação da farmácia. 1/4, né? 1/4 de comprimidos. Pessoas, essa é a prescrição médica, a nossa prescrição médica. E agora, professor, como é que nós vamos resolver isso daí? Cara, vamos fazer então? Vamos lá. Pessoas, isso daqui nós vamos ter que lembrar a fração. E essa fração ela pode ser escrita dessa forma ou desta forma. Tudo bem? Ok, pessoas. Imagine que isso daqui é um comprimido. Um comprimido. Certo? Isso é um comprimido. Ficou meio bagunçado aqui o meu comprimido, mas só para a gente representar aqui de forma lúdica, tá bom? Aqui, ó. Quanto mais eu tento consertar, pior é. Mas é para você ver como é que o professor de matemática desenha bem, não é? Olha lá, pessoas. Então aqui, imagine que esse é o comprimido do professor aqui, ó. Um comprimido aqui é bem diferenciado. Ok. Imagine que ele tem um sulco aqui, que é esse corte no meio, essa divisão, e outro aqui, ó. Certo? Ok, pessoas? Ou seja, presta bem atenção, o denominador é o número de baixo, o numerador é o número de cima, lembram? Então, o denominador que começa com a letra D, ele divide, e ele pediu para que nós dividíssemos esse comprimido em 4. O denominador é o que manda numa fração. Sempre que você pegar, quem manda é o denominador. É lógico que pode aparecer da maneira com que o problema falou, ou desta maneira aqui. Claro que depende muito da sua formatação, ok? Da prova que você for fazer. Então, lá como eu estava até mostrando para você aqui antes de apagar a nossa lousa, o denominador é o que manda, ele é o que divide. Nesse caso, ele pediu para que nós dividíssemos esse probleminha esse comprimido em 4 partes. O numerador, aqui é o numerador, o número de cima é o numerador. Ele pede para que nós pegamos uma parte. Simples. Lembram disso que nós fizemos? Pronto. É isto que o médico pediu para nós administrarmos no paciente. 1/4 é um comprimido dividido em 4. E nós vamos pegar a 4ª parte. Olha lá, 1, 2, 3, 4. E é só essa partezinha que vamos dar para o paciente. Consegue entender, pessoas? Bonitinho? Só que esse comprimido, ele tem 50 miligramas. Porque olha lá como que tá as alternativas. Eu não respondi as alternativas ainda, não é verdade? Então ele pede isso daqui. E qual destas alternativas? Ele pediu 1/4, né? Perdão. E ele deu estas alternativas. Nós estamos lá participando do processo seletivo. Qual destas alternativas representa 1/4 desse comprimido? Certo? Já sei que é essa parte que eu vou dar. 1/4 deste comprimido, que esse comprimido inteiro tem 50 miligramas. Professor, você está hoje vacilando, professor. Esse comprimido inteiro tem 50 miligramas e ele está dividido em 4 partes, e é a 4ª parte que eu vou dar para o paciente. Numerador, denominador. Denominador é o que divide, pediu para dividirmos em 4. O numerador é o que eu pinto, é o que eu pego, é o que eu tomo. Então isso é a 4ª parte, é 1/4.
um quarto, ok, pessoas? Aí o que acontece? Presta atenção. O denominador é o que divide, ele começa com a letra D, o número de baixo. Vamos dividir esse 50 por 4? 50 dividido por 4, professor. Vem aqui, eu preciso responder, eu preciso colocar uma dessas alternativas aqui, ok? O denominador é o que divide. Eu pego o total, não foi o que eu fiz? Eu peguei o comprimido total, dividi por 4, que é o nosso denominador. Eu só pintei esse porque o numerador pinta só um. Lembra? Denominador é o que divide, numerador é o que eu pinto, é o que eu tomo, ok? Foi o que eu fiz. Então, eu peguei esse comprimido, estou repetindo novamente, e vou dividir em 4. Olha lá, 50 dividido por 4, esse comprimido inteiro tem 50 miligramas. Vou pegar só esse númerozinho, que já dá, olha aqui, para ficar curtinho. Quantos 4 cabe dentro dos 5? 1. 1 vezes 4, 4, não pode passar dos 5. O máximo é 5. Se eu colocar 2, vai para 8. Passa. Peguei só esse. Então, 1 vezes 4, 4 para 5, 1. Tem número para baixar, professor? Tem, abaixo. Ficou agora o número 10. 10. Não é verdade, pessoas? Ok. 10 dividido, porque toda vez que eu abaixo, eu sou obrigado a dividir. Abaixei, formou o número 10. 10 dividido por 4 é 2. Eu não posso colocar o 3, porque 3 vezes 4 é 12. Passa, tem que ser igual ou o mais próximo possível. Então, 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Sobrou 2, professor. Vamos continuar? Vamos. Tem mais número para baixar? Não tem mais número para baixar. Quando não tem número para baixar, eu coloco vírgula aqui, 0 aqui. É claro que aí eu não preciso colocar 0 aqui, porque já tem número. A vírgula não vai ficar sozinha. Nada começa com vírgula, mas aqui já tenho 12, né? Ok, pessoas. Só de eu bater o olho nas minhas alternativas, se eu tivesse chegado até aqui na minha divisão, já até sei. Qual dessas alternativas? Só pode ser a A. Mas vamos lá. Bom, dei a vírgula lá, zero aqui, não tinha mais número para baixar, formou o número 20. Aqui é 4, é 5. Cabe 5, 4 dentro de 20. Se você fizer 4, 4, 4, 4, 4, é 20. 1, 2, 3, 4, 5. É 20. Então, 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Olha aqui, 12,5. 12,5 corresponde à alternativa A, pessoas. Então, se eu tivesse diante de um processo seletivo que caísse um probleminha como esse, eu respondo a alternativa A, que é 12,5 de Capotem. Nesse comprimido de 50 miligramas, representa essa partezinha aqui, olha. Se nós colocarmos 12,5 aqui, 12,5 aqui, 12,5 aqui e 12,5 aqui. 25, né? 12,5 mais 12,5, 25, lógico, mais 25, 50. 12,5 mais 12,5 mais 12,5, 50. Olha o comprimido inteiro e eu estou dando para esse paciente, então, 12,5 miligramas, que é exatamente o que o médico pediu. Ele pediu 1/4. Cada partezinha dessa tem 12,5. O denominador pede para eu dividir em 4 partes. Cada parte tem 12,5. 1, como tem 1 aqui em cima, é o número que eu pintei. Então, essa partezinha aqui é 12,5. Então, é isso que eu estou administrando no paciente. Vou falar que nem um amigo meu carioca. Ok, pessoas. Deu para entender? Isso aqui é para nós recordarmos como funciona a tal da fração. Por isso que nós tivemos aula sobre fração e até para termos raciocínio de matemática, como funciona. Ok? Aqui eu provei então, né, que cabe 5 4 dentro do 20, 5,4. 5 vezes 4 é 20, bonitinho, nossa resposta. Ok? Entenderam tranquilinho, pessoas? O professor hoje está meio... Sabe, aqui assim, domingo, né? Tô gravando aqui no final de semana para adiantar a aula da segunda e os vizinhos fervendo aí. Isso porque tá na quarentena, né? Mas enfim, vamos lá, pessoas, entenderam bonitinho? Tamo junto, é nóis!
Deus abençoe! Ok, então pessoas, conseguiram entender tranquilinho? Me perdoe hoje para se concentrar aqui no final de semana gravando a aula, né? Isso não é nem desculpa, mas eu peço perdão para vocês, tá bom? Mas conseguiram entender bonitinho aqui, né? Eu sei que está limitado aqui, mas isso é temporário, vai passar, como eu disse, vamos perseverar, tá certo? E eu preciso que você lembre desses pequenos detalhes que nós fizemos na época do cálculo. 12,5 nesse caso é a quarta parte daquele comprimido que foi dividido em 4. Denominador é o que divide, é ele que manda, é ele que divide o total. Tá bom? Eu pego o total, lembra que tinha até probleminha que nós fizemos isso? Em relação a isso, nós pegamos o total e divide pelo denominador. Né? Dividiu. E aí o numerador é aquele que nós vamos pintar. Lembra? Nós vamos pintar, é o que nós vamos tomar, é o que nós vamos pegar. Tá bom? Então aquela partezinha é 12,5. Por quê? Porque eu peguei o total e dividi pelo denominador. Né? E aí eu descobri quanto cada partezinha daquela tem. E como o numerador era 1, eu pintei uma única parte. O numerador é aquilo que eu pinto. Denominador começa com a letra D. Ele divide. O numerador é aquele que eu pinto. Então eu consigo responder esse probleminha aí da maneira com que ele viesse. Ele veio ali com miligramas. Mas se fosse ao contrário, o médico falasse assim para você: administre 12,5 miligramas de Capoten nesse paciente. O comprimido 150 miligramas. Aí as alternativas estão lá: 1/4, 1/5. Viu fração? Pinta essa fração. O denominador é o que divide. O numerador é aquele que eu pinto. Então, eu fiz desses dois modos para você entender bonitinho que se nós tivéssemos que responder como fração, você saberia pintando a fração. Como foi lá por miligramas, era só você pegar o total e dividir pelo denominador. Tá bom? Ok, pessoas? Muito obrigado. Vem comigo.